Olá a todos, bem-vindo ao nosso Dois Dedinhos de Prosa. Que bom ter você aqui conosco. Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido abençoada. A minha foi grandemente abençoada, graças ao nosso bom Deus. E, e hoje, antes de começar, eu queria mandar 3 beijinhos especiais. Eu tô recebendo feedback das pessoas e eu tenho que mandar esses beijinhos especiais. Quero mandar um beijinho especial para Dona Maria, para Dona Joaquina. Dona Maria e Dona Joaquina são aqui de Portugal mesmo. Quero mandar um abraço bem apertado, são de Viseu. Um beijo grande para vocês que têm acompanhado nossos Dois Dedinhos de Prosa. E mandar um beijo especial para Márcia, que está lá nos Estados Unidos nos acompanhando também. Márcia, um beijo grande para você, tá lá em Worcester, no estado de Massachusetts. Olha, um beijo para você, um beijo para o pastor Zevart, um beijo para as meninas, para os netos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bem? Então, o nosso Dois Dedinhos de Prosa hoje tá para lá de especial. Hoje eu vou estar revendo uma amiga, ó, muitos anos não vejo pessoalmente, nem pela net também. Vamos estar revendo hoje. Conheço, como diz a Leonete, eu tenho muitas amizades de hall do berço, mas essa não é do hall do berço, essa é do hall da juventude, né, da minha mocidade. Então tá um pouquinho mais para cima. E vai ser muito bom. E ela tem novidades para nos contar. Ela acabou de lançar um livro e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse livro, sobre esse tema. Muito interessante, tá bem? Então vou estar chamando para a gente bater esse papo, Dois Dedinhos de Prosa. E hoje é Dois Dedinhos de Prosa, duas goianas mesmo, hein? Então hoje vai ser bom. Vamos lá? Olá! Olá, que bom ter você. Eu estava acabando de falar aqui que faz muito tempo que a gente não se vê, muitos anos que a gente não se vê pessoalmente. E nem Verdade. pela internet, né? Muito tempo, tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Mas eu não te apresentei, não falei seu nome, não falei nada, que quem vai nos apresentar é você mesmo. Quem é você? Então, boa tarde, né? Meu nome é Thaís Feuser Oliveira Bezerra. Eu sou amiga da Cristine de muitos anos atrás. Sou de Goiânia, Goiás, da Igreja Metodista Central, em Goiânia, né? Sou psicóloga também e sou casada, tenho 2 filhos. Falei, né, que faz parte da Igreja Metodista Central em Goiânia e agora lancei um livro que há muito tempo eu já tinha vontade de escrever, assim, tinha um sonho de estar realizando a escrita de um livro, mas esse tema foi um tema que eu achei muito sensato para essa época que nós estamos vivendo, que não é pandemia, mas foi É na verdade. pandemia. Foi na pandemia que eu consegui colocar em prática, né? Mas sou solteiro e daí? Fica do lado contrário, mas dá para ver um pouquinho. Esse livro aqui que foi lançado tem umas 2 semanas só. E aí estaremos conversando sobre ele, do que se trata, né? Desse tema que é muito importante para os nossos dias atuais, né? É interessante. Olha, gente, esse livro é editora daqui, hein? É daqui, Isso, da Portugal, aqui Chiado do Bastiat. Book. É o Isso. Chiado Book. Então, a galerinha aqui de Portugal, da Europa, o pessoal que está para cá, da Angola, o pessoal que nos assiste de Cabo Verde, dá para adquirir esse livro de boa, como diz nós. É Pastor Luiz, um beijo para você. Um beijo aí para verdade. Nair. Um abraço aí, né? Desejo caprichado para vocês. Sabor de pão de queijo. Você matar a saudade de Goiás. Aqui é de sabor de pastelzinho de Belém. Thais, eu É. achei muito interessante esse texto, sabe? Assim, o chamativo dele. Uhum. Aí eu tava, né? Vou falar sobre o livro, adquiri o livro em e-book, né? Lógico. Tá? Que a Já gente tem que conseguiu? adquirir, depois eu vou falar sobre isso. Eu adquiri pelo e-book. Que E eu bom. achei muito interessante, principalmente a síntese dele, assim, a apresentação dele, sabe? Foi muito, 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 muito legal, porque você, assim, mostrou que ele não englobou só os solteiros. É aquelas Uhum. pessoas que estão só, né? É, quem está passando por uma viuvez, ou quem está divorciado. Então, eu achei Exatamente.
interessante. E outro lado que eu achei interessante foi que você, no livro, você tem um bate-papo, né, com o leitor. Isso. Não É. fica aquela coisa assim, só o escritor e tudo. Mas fala aqui para mim, como é que surgiu essa ideia, assim, da onde que surgiu essa ideia de você... Porque eu sei que você é psicóloga na área de casais, né, que você Uhum. é da área, né, e é um Bem, dom meio familiar, já sabe, gente, porque a mãe dela foi minha conselheira quando eu estava noiva do Falso, foi minha conselheira no noivado, junto com o Luiz Anaís, com a Fátima e o Luiz, era a equipe que nos aconselhava aquele curso de noivado que tem na Metodista, né? uhum. E a Thelma também é psicóloga. Mas, assim, o que veio essa ideia de escrever sobre isso? Da onde surgiu esse clique seu? Então, na verdade, é um tema que eu há muitos anos venho acompanhando com pessoas que eu atendo, né, no consultório, amigas, nós que somos da igreja, querendo ou não, a gente tem várias amizades ali, né? A gente constrói, como a gente está acabando de falar, a gente cresce junto, a gente acompanha uns aos outros, e também no meio cristão tem muitas pessoas com esse perfil de ser solteiro, nunca terem casado, tem o sonho de casar, e às vezes é difícil encontrar alguém que possa estar realmente assim, sendo o par, né, da pessoa. Também tem pessoas divorciadas e viúvas. E o que eu percebi ao longo desse tempo? Eu sou casada, como eu disse, tenho 22 anos de casada, então assim, por que eu estaria realmente escrevendo para solteiros, né? Mas porque é um público que eu vejo que não tem muita publicação com esse público, para esse público, e é um público que precisa, né? Porque não é só o casado que precisa, muito pelo contrário. Aliás, eu acho que às vezes o casado, o homem em si, a mulher são privilegiados, mas o solteiro e a solteira, divorciada, viúva e viúva, não tem nada sobre isso. E um detalhe, parece que se sentem aquém dos outros. Não sei se é impressão minha, mas eu percebo isso em alguns comentários que são ditos por outras pessoas que não deveriam dizer, né? E às vezes acabam falando e querem arrumar casamento para esses solteiros, para esses viúvos e divorciados. Parece que não pode ficar sozinho. E não é assim. A gente pode escolher, Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher o status que a gente quer estar. E pode e deve estar feliz nesse status que a gente escolheu. É disso que trata o livro. Estar no status que está. Eu não coloquei casado, porque o solteiro era o métier que eu queria alcançar e que eu acho que precisa. Eu estou solteiro, mas estou feliz. E não quer dizer também, Cristine, que não pode casar. Não é porque leu o livro Assim, lógico. que não vai Eu casar. consegui, né? Não quer dizer que vai ser solteiro o resto da vida, não. Então, a intenção do livro não é essa também, falar que a pessoa vai ser celibatária agora. Não, agora eu não quero mais casamento. Não é essa a intenção, mas é de fato refletir sobre essa posição de ser solteiro e poder ser feliz, mesmo com nessa solteirice, nessa solitude que todos nós devemos ter, né? Momentos de solitude também. Foi É, isso é essa a verdade. intenção. Uhum. Eu li no seu livro, né? Uhum. E você falou o negócio dos status, né? Hoje em dia, na rede social, todo mundo vai logo nos status da pessoa, né? Tanto seja no Facebook, seja no Instagram, ou aonde seja. Então, esse status que a pessoa carrega, às vezes, ocasiona muito peso, né? Em relação a ela, não é? Uhum, com certeza. Ela, como você disse, é a primeira coisa que a gente vai olhar. E a primeira coisa, como a pessoa se apresenta também, a identidade dela, né? É o status. Eu sou Thaís casada. Eu sou a fulana solteira. Então, realmente, é um status que pesa. E quando a pessoa deixa de ter esse status, como é o caso, por exemplo, do divorciado e do viúva, é um peso para ela também. É como se fosse assim, nossa, eu era melhor quando tinha outro status, por exemplo, de casada.
e agora não sou mais. Eu não tenho mais esse status. E a impressão, de fato, que me dá é que o status de solteiro é um peso. Não é uma coisa leve de se carregar. E deveria ser. Assim como os outros também tem que ser. Não é que só precisa ser leve. Todo status tem uma responsabilidade que a gente carrega, né? Mas não tem que ser pesado, um fardo, com tristeza, com depressão, ou com algo assim que eu não possa usufruir de bom na vida, né? Em qualquer status que eu esteja, eu tenho que estar bem, aproveitando e usufruindo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? É nesse sentido. É importante a gente pensar. O que no livro você coloca, Thaís, para o leitor, né, que vai estar lendo esse livro, seja ele solteiro, divorciado, viúvo, o status dele nesse momento é solteiro, né, E, ou solteira. O que você coloca, assim, as dicas que você dá para ele entender esse momento que ele está vivendo? Porque você coloca assim, solteiro, e aí? e daí, né? E daí? Quando eu fiz o título do livro, foi a primeira coisa que eu pensei, foi no título do livro. Eu não tinha nem ainda o conteúdo e já tinha o título do livro. Eu falei assim, bom, e daí? O que eu vou fazer com esse título agora também? Sou solteira, e daí? E aí, então, eu comecei a escrever. Eu creio que foi inspiração do Senhor para estar escrevendo cada capítulo em relação a isso. Então, nos capítulos que eles vão promovendo aí essa proposta do ser solteiro, então o primeiro capítulo fala disso, sou solteiro, e daí? E é o e daí que ninguém tem nada com isso, de eu ser solteiro, nesse aspecto, porque às vezes eu acho que eu tenho que responder todo mundo porque eu sou solteiro. Quando você é casado, é casado. Mas você é solteiro, e aí? Você não vai casar? E aí? Você vai ficar pra titia? E aí? Não. Então é sou solteiro, e daí? Ninguém tem nada com isso, nesse aspecto, não precisa ser em educação. Mas nesse aspecto, ninguém tem nada com isso. É aquilo que eu escolhi para mim. E sou solteiro, e o que eu faço com isso agora? O que eu faço com essa solteirice que eu tenho, com essa solitude que eu estou vivendo? Esse o primeiro capítulo trata sobre isso, né? No segundo capítulo, que são muito pequenos, é fácil de ler, né, Cristine? Olha, eu comprei o e-book na quinta-feira mesmo, da parte da noite, eu sentei um pouquinho. Meia hora a gente lê o livro. Coisa fácil de ler. Mas E você quer ver, porque você, no livro, a gente vai estar falando, você dá o passo a passo. Então, eu queria entender o que ela vai falar agora nesse capítulo em relação a isso, sabe? Então, tipo, põe curioso nisso. Então, é nesse aspecto mesmo, porque aí depois eu vou explicar no final, eu vou falar de cada capítulo com algumas atividades que podem ser feitas, né? A continuidade do livro. Então, o segundo capítulo vai falar sobre seja feliz. Seja feliz com esse status que você tem, né? Com isso, com essa vida que você escolheu para ter. Porque muita gente se coloca numa posição de vítima, né? Fala assim, eu não queria estar solteiro, Deus não mandou ninguém para mim. Ou então, assim, aconteceu uma tragédia, ou aconteceu um evento que, por exemplo, a pessoa ficou viúva. Também não era da vontade dela, muitas das vezes, que ficasse, óbvio. Ela queria ter aquela pessoa do lado, ou divorciado, também passou por uma situação complicada e está solteiro. Então, é assim, seja feliz. Seja feliz. Casado, seja feliz também, né? O terceiro capítulo, eu acho que é o capítulo mais, assim, não é que é mais importante, mas ele é que vai levar para toda a abertura do que é o livro, de unir forças. O terceiro capítulo fala sobre isso. Então, eu coloco nesse sentido, não é só você que é solteiro. Não é só você que tem esse status que você escolheu ter. E se você, assim, precisa de apoio, como todo ser humano precisa de apoio, por que você não se une a outras pessoas que têm o mesmo status com você ou outros status para vocês dividirem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins e difíceis de estar do jeito que está, né? E até, quem sabe, para entender por que escolheu estar solteiro. Como eu disse, é uma escolha.
claro que a pessoa que é viúva, ela não escolheu, às vezes, estar viúva nem a divorciada. Mas a partir daí, a partir do momento que eu vou escolher estar bem, sendo viúva, sendo divorciada, sendo solteira, sendo casada. Deus nos permite fazer a escolha de buscar a alegria, né? Independente da situação que nós estamos vivendo. O quarto capítulo é quais são seus sonhos e desejos. Todos nós não podemos abrir mão de sonhos e desejos. Muitas vezes a gente esquece disso, né? E aí eu acho que aqui entra até o status também, principalmente dos casados até. Ah, meu sonho era casar. Outro dia eu até coloquei no meu TBT, né, da última quinta-feira, que a gente põe as coisas que a gente gosta, né, que é antiga, que já passaram. Meu casamento era um sonho mesmo, eu realizei esse sonho, mas não acabou. Esse livro, hoje, foi um sonho realizado também, um desejo que eu tinha. É um livro simples, é um primeiro livro, mas é um sonho que eu fui lá atrás e realizei. Isso é muito importante. Então, a gente não pode deixar de sonhar. Isso não tem a ver, nesse capítulo aqui, só com questão de relacionamentos, não. É de objetivo de vida, né? É daquilo que a gente quer para nós, enquanto seres humanos, melhorar e fazer mais. O quinto capítulo, que são só 7 capítulos, chama Vá à Luta. Ah, então tá, eu tenho sonhos e desejos, então eu tenho que ir atrás. Agora eu preciso ver o que eu tenho que fazer para realizar esses sonhos e esses desejos, né? Então, esse capítulo trata disso. O sexto capítulo trata do ser pleno. Será que eu posso ser pleno? Uma pessoa plena, bem, que vive bem, né? É o que trata esse capítulo, se é que dá para ser pleno em todas as áreas da vida da gente, né? E o último é o gran finale que eu coloco, concluindo, que é a partir desse último capítulo que eu vou sugerir para os leitores que quiserem, que estiverem abertos para isso, fazerem da leitura uma continuidade, uma prática, né, de vida. Como? Aí eu vou explicar, que é com grupos que podem ser formados, com pessoas que quiserem, que desejarem conversar sobre o tema de cada capítulo do livro. E aí eu coloco nos anexos, né? Que é lá no finalzinho, bem simples também. Qualquer pessoa tem possibilidade de fazer um grupo, de montar um grupo como esse, seja na igreja, seja na comunidade. Eu falo até quantas pessoas podem ter, deveriam ter nesse grupo, porque não pode ser um grupo muito grande. Porque não é um grupo, gente, não é porque o tema do livro é ser solteiro, que é um grupo para que a gente. Ah, então vamos juntar para arrumar casamento. Não. Não é essa a proposta. De fato, é a proposta para trabalhar, conversar sobre isso. A gente, às vezes, se coloca numa posição de calar sobre os temas que nos angustiam, né? Principalmente, sobre as nossas dificuldades, até sobre as nossas alegrias, né? Muitas das vezes a gente não conversa. E isso é a proposta de continuar conversando sobre o tema. Aí até a pessoa fala, mas aí eu precisava de uma psicóloga para ter um grupo assim, terapêutico. Não, não é a proposta de ser um grupo para terapeutizar, não. É um grupo de conversa, de fala. Aparece temas que às vezes vão precisar ser terapeutizados ou analisados. Aí sim, é um bom momento para a pessoa buscar apoio profissional, né? Então, as pessoas do grupo mesmo que vão estar ali realizando, ó, vamos buscar um apoio, né, profissional. E hoje tá tão bom, né, Cristine? Com a pandemia, a gente tem que tirar as coisas boas do que aconteceu com a pandemia. Uma coisa boa que aconteceu com a pandemia é que hoje eu, como psicólogo, posso atender online. Olha, eu posso atender pessoas, o ideal é presencial, obviamente. Esse é o ideal. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, o online tem feito a diferença na vida das pessoas. Porque a gente às vezes não pode ter o contato físico,
mas pode ter o contato online, né? E aí você pode fazer o atendimento online com pessoas que precisam, que querem, que procurarem esse atendimento. Então é uma boa opção também. E esse livro é tão interessante, até a Leonete comentou aí agora, também é outra psicóloga. Esse livro é interessante, sabe, para quem está lendo também, Thaís, os casados e as pessoas que cobram muito desse lado, dos solteiros, dos viúvos, dos divorciados, porque às vezes a maioria das cobranças vem de pessoas perto, então pessoas que nos cercam, né? No seu grupo de amigos, nos seus familiares, e muitas das vezes as pessoas já são casadas, né? Já têm a sua vida e fala assim, mas você não vai casar, mas você não vai procurar outro casamento, você vai ficar sozinho, mas você está viúvo. Então, esse livro é muito interessante. Eu, casada, li, achei muito, muito bom esse livro, nesse sentido, entendeu? E essa última parte do seu livro eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque para despertar no meio da igreja, né? Sim. Eu sei que tem igrejas que têm trabalho com esse pessoal, mas principalmente o lado viúvo, né? Os solteiros em si, quando são novos, tem os jovens, faz parte dos jovens, está tudo muito bom. Mas quando eles chegam a certa idade que eles vão ficando solteiros, não se encaixa mais nem no grupo dos jovens, né? E nem no outro grupo, que já tem um grupo de casais, tem um grupo das senhoras que se reúnem, né? E pronto. Então, eles ficam aonde na igreja? Eu falo assim, tanto os solteiros dessa idade, como os divorciados, como os viúvos, eles estão aonde? É o que você falou, o que você sentiu, por isso você escreveu o livro, que você viu que ficou meio à mercê. Não falo em geral, tem igrejas que trabalham com essa pessoal, a gente sabe que tem a metodista, tem esse trabalho, Sim. porque, né, eu fui na metodista, eu vi que tem igrejas que trabalham com isso, mas é muito pouco ainda, né? Verdade. Muito pouco pelo grupo que já tem, porque eles ficam meio deslocados. Vou dar um exemplo. Vamos fazer conferência de casais. Ótimo, então quem vai? É os casais. Vamos fazer conferência de jovens, acampamento de jovens. Quem vão os jovens. Porque está tendo aquela certa idade, já não encaixa mais. Então, né, não tem um lugar para eles. E eu achei isso interessante, que é esse alerta que você deu aí, no final do livro. Entendeu? Exatamente, porque assim, às vezes a questão do o ser casado, ter um encontro de casais, quem organiza o encontro de casais? Os casados, na verdade. Quem que encontra, ou quem que organiza na maioria das vezes o encontro de jovens? Também são os jovens com outras pessoas que estão junto com eles. E dos solteiros divorciados, viu? Eles não, muitas das vezes não se habilitam para organizar o próprio grupo. E por que será que isso acontece também, né? Será que tem... Eu vejo isso, parece que tem uma vergonha, talvez, sei, um Um bloqueio. bloqueio, né? Porque é uma coisa que é muito cobrada, como você disse. Então, às vezes, a pessoa se sente também acuada, né? Não vou trabalhar. Parece que a própria pessoa se sente aquém, menos, porque é solteiro, viúvo ou divorciado. Então, isso não deveria acontecer. Se somos nós, os casados, vamos dizer assim, e os que estão nos outros estados, que estão provocando esse acuamento das pessoas, nós estamos errados também. Então, até me perguntaram, mas, eu mesmo falei assim, gente, as pessoas devem achar engraçado. Eu sou casada e escrevi um livro que sou solteiro, vamos dizer assim, divorciado e viúvo, né? Eu falo até que fizeram umas brincadeirinhas com meu esposo. Falando assim, tá aí, solteiro, e daí? Belória, agora, hein? Brincando, né? Porque a gente sabe que o povo brinca mesmo, não tem jeito. Não é exatamente por isso. Lógico que não é por isso. Eu sou casada, muito bem casada, amo meu esposo, ele mesmo. Mas o que acontece? A gente precisa unir forças. A gente não precisa, só porque é casado, não ter contato nenhum com aqueles que são separados, divorciados, solteiros. Eu tenho muitas amigas solteiras, amigas divorciadas e até viúvas também. E às vezes nós, enquanto casados, precisamos também dar as mãos, nos unirmos com as pessoas que às vezes se sentem envergonhadas, se sentem
é menos do que os que são casados, ou dos que são jovens, ou dos que são, né, sei lá, adultos, viúvos. Você sabe que eu acho até, Cristina, não sei se você já parou para pensar nisso, você já percebeu isso, teve essa percepção. Parece que a pessoa que é solteira mesmo, que nunca casou, ela ainda, a minha impressão é que ela se sente ainda menos do que aquela que é viúva e divorciada. Por que que eu falo isso? Porque parece que a solteira fala assim, mas pelo menos ela foi casada. Mas pelo menos ela casou. Se divorciou, mas casou. Então parece que o solteiro sente assim, nossa, eu nunca consegui casar. Parece que tem um peso maior, né? É, a sensação que eu tenho é assim, é muito pelo contrário. Nunca casou porque, de fato, talvez essa não é aquela escolha que ele quer para a vida dele. Muita gente fala assim, eu não caso porque não tem quem. Será que não tem mesmo? Ou será que eu realmente não quero? Eu falo sobre isso num dos capítulos, se eu não me engano, é no Seja Feliz. Será que eu sou uma pessoa que quer, de fato, dividir a vida com outra pessoa? Porque se às vezes eu escolher dividir, que eu falo em termos de relacionamento conjugal. Porque dividir, a gente pode dividir em qualquer âmbito que a gente tiver, né? Então, a gente quer dividir e pode dividir através até desses grupos. Estou vendo alguns comentários até falando sobre isso. A Tienite aqui, ó. Tienite é a mãe dela, viu, E gente? por acaso é minha mãe. É, ela colocou um assunto aqui que não é só a Tienite que pensa assim, não. Eu tenho amigas que já me falaram isso, que são a divorciada tem receio de chegar perto dos irmãos ou dos amigos que são casados. E elas sentem que não tem espaço dentro da igreja porque carrega aquilo ali com um peso, às vezes muito levam até para o lado, como se for, dar um exemplo. Algumas igrejas muito tradicionais, assim, tal, colocam assim, não, ela é divorciada, ela não tem direito a tal cargo, a efetuar tal ministério na igreja. Essa colocação da Tienite é muito bem colocada, porque É oportuna, né? né, muito oportuna, porque é assim, porque a Tienite colocou, né, porque muitos sentem assim, eu tenho amigas que já me falaram isso. É verdade. E assim, é minha mãe, né? Posso dizer que, de fato, além de sentir assim, nós que somos filhos, no caso que eu estive em todo o processo de divórcio acompanhando a minha mãe, a gente percebe essa vergonha, né? Às vezes até a gente, enquanto filho, que passa por esse processo do divórcio com as pessoas da igreja, assim, não estou falando que é a culpa das pessoas da igreja. É uma coisa que a gente, Sim. às vezes, nós mesmos temos, né? Então, assim, a gente sente isso. E é algo que também, quem sabe, precisa ser trabalhado na própria pessoa, né? Algumas vezes a pessoa também sente isso e não quer dizer que o outro tá acuando. Existe isso que você diz que é realidade nas igrejas. Não sei se só nas igrejas, eu acho que é de maneira geral. Em Apesar geral, de né? o mundo secular hoje, eu acho que tem uma abertura maior, sabe, Cristine? Tem uma abertura maior para a pessoa que é divorciada, que é viúva, talvez, e a solteira em si. Eu vejo, eu não sei aí na sua nação, né, em Portugal, no seu país, eu não sei como são os solteiros. Porque aqui no Brasil ainda existe muito essa cobrança. E isso é até cultural de estado para estado. Por exemplo, que eu já observei, aqui em Goiânia, pessoas que eu atendo, falam assim, aqui em Goiânia não tem homem, os homens não querem nada com nada. Lá em São Paulo, é melhor. Lá em São Paulo, as mulheres são mais... tem mais idade, não fica preocupada em casar tão cedo, igual aqui em Goiânia. Então, tem alguns lugares, países que às vezes aceitam e, assim, não tem essa cobrança grande em relação ao solteiro, às vezes em relação ao divorciado, né? Eu não sei se Portugal tem essa questão, como que é aí a vida culturalmente falando, na sociedade, em relação ao solteiro, ao viúvo e ao divorciado. Eu sei que aqui no Brasil existe A, bastante. a, a Europa em si, por ser um continente, pode-se dizer, mais liberal em si, não há essa cobrança como assim. Por quê?
porque a ideia deles é casar quanto mais tarde, né? Em É, relação, né? então, Mas em relação, igual nos Estados Unidos também, que eu já morei, a pessoa certa idade já não vive mais com os pais, eles vão tentar a vida só. Agora, o nosso Brasil, o latino-americano, nós, o brasileiro, é muito em relação à família, uhum, né? exatamente. Então, porque fulano casou e na sua idade você está solteira, É. Então, né? eu ouvi um comentário aqui, eu vi, né, o Luiz, pastor Luiz Luiz Andrade, falando falando. que acredito que a opção de estar solteiro tá mais em voga hoje. Ela está um pouco mais falada. Tem até um grupo aí secular que eu já ouvi algumas vezes, chama Soltos. Soltos SA. Não sei se você já viu falar. Eles têm Instagram, têm vídeos no YouTube falando sobre a questão da solteirice, mas como pessoas não cristãs, né? Então, assim, Uhum. mas ainda assim, a iniciativa desse grupo é assim: estou solteiro, mas eu quero casar. Eu tenho vontade de ter um relacionamento. Então, assim, o que que eu acredito que a gente precisa não é só estar em voga na moda ser solteiro, é entender se esse é um projeto de vida que eu tenho. Porque às vezes a pessoa se perde aí e se cobra até, porque se ela tiver um projeto de vida de ficar sozinha, enquanto relacionamento, né, como eu disse, de amizade não, mas um relacionamento conjugal, de não ter um relacionamento conjugal. Nós temos várias experiências também na própria igreja de mulheres, principalmente, né? Eu não lembro de nenhum homem, né? Exatamente. Os soltos não têm princípios cristãos, Leonete. É o que eu disse, ela comentou aqui. Eles são um grupo do mundo, né? E eles falam coisas, mas o que eu tô querendo dizer é que até pessoas que estão no mundo, elas têm uma ânsia interna de ter uma pessoa do lado, de dividir a vida, né? Que é uma ânsia do ser humano mesmo, de não estar sozinho. Mas o que eu tô querendo dizer é que se a gente estiver sozinho em decorrência de algo que nos aconteceu, ou de uma escolha que eu fiz, eu posso estar bem e produzir e ser uma pessoa que cresce a cada dia. Porque às vezes parece que é algo que deixa a pessoa parada, sabe? Sem caminhar, porque ela fica com aquilo que eu preciso resolver essa solteirice. Enquanto eu não achar um casamento, eu não vou ser feliz. Eu não vou estar bem. Eu não posso produzir. Eu não estou generalizando. Tem Sim, eu muita gente, né? tô... Uhum. Tem muita gente aí que, independente do status, é extremamente produtiva, atuante, né? E que deve continuar. Se é isso que a faz bem e faz feliz, e tem muito para dividir com o outro, né? Isso é importantíssimo. Olha só o comentário da Lu Santana aqui. Ela falou assim: ó, boa tarde, eu sou divorciada. Ao tentar participar da escola bíblica dominical, fiquei absolutamente deslocada. Havia sala para idoso, adolescente, casada, etc. Mas não tinha para ela. Aí ela acabou acompanhando, eu acho que é a mãe dela, né? Que ela não escreveu aqui, mas Sim. deve ter sido a mãe dela, porque, né? É, é, exatamente. Falta isso, né? A filha. Acompanhou a filha na sala infantil, né? Parece aqui também. É, na Exatamente. sala infantil. Porque ela não tinha um lugar para ir, né? Ah, foi aquela questão que a gente falou. Exato, exatamente. A pessoa fica deslocada. Mas é nesse intuito até que eu pontuo. Busque abrir algo para você e para os seus, para aqueles seus iguais. Porque eu sei que é difícil. Às vezes precisa de um apoio, de uma ajuda. Eu me senti até privilegiada enquanto a escritora desse livro, porque eu estou me colocando na posição de um apoio e suporte para essas Yeah. pessoas. Entendeu? Então, assim, eu não dou conta sozinha, busca ajuda. Eu sinto falta de uma classe para solteiros na escola dominical. Vamos montar essa classe? Vamos fazer algo assim? Né? Não é no intuito, como eu estou dizendo sempre. E eu acho que não é o intuito que os solteiros, divorciados, viúvos querem para casamento. É no intuito de haver uma troca dessas
desses assuntos que só a pessoa que é solteira, divorciada e viúva tem. Concorda? Então, assim, não tem a sala para mim? Vamos fazer essa sala. Eu acredito que tem espaço para isso. Então, eu acho que nós podemos, sim, juntos caminhar para que algo melhor aconteça, né? Que não é o ideal, talvez. O ideal é difícil a gente conseguir, seja como casado, seja como solteiro, viúvo, divorciado. Mas algo que vai me fazer me sentir melhor, me sentir bem, né? Não, vou lá na sala da minha filha, vou ajudá-la, amém, que bom, ótimo. Mas eu quero uma para mim também. Então, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Na nossa igreja, particularmente, eu creio que nós temos muita abertura para isso, sabe? Pode acontecer, elas podem buscar apoio, como eu estou dizendo, eu estou à disposição, inclusive, por mais que eu não sou solteira hoje, nem viúva, nem divorciada, mas eu estou à disposição de estar junto, se for necessário, né? Então, é isso. Eu talvez falte pela vergonha, por se sentir esse menos, não tomar a atitude, quem sabe, de falar assim, eu vou peitar o negócio, eu vou à frente. Eu talvez seja isso também, né? Mas também a gente vê, né, igual você escreveu, Thaís, a gente vê que falta muito, muito material sobre esse assunto. Eu digo material Tá. não só livros, né? Eu falo assim, estudos, né? Até mesmo os pastores, enfim, falar sobre esse assunto, né? Porque fica meio Fica uma coisa meio que não pode se tocar, sabe? Se tocar pode ser que saia, machuque alguém, ou a gente não quer mexer com essa área, é uma área muito delicada, mexer com alguém que está divorciada, viu? Vou estar solteira há muito tempo, ou escolheu ser solteiro. Parece que fica isso, impede, sabe? Nesse sentido. Porque igual quando você despertou para escrever, você viu que tinha. Pode contar, é muito Pode, pouco, pode contar. né? Pouco mesmo. Não tem muitos livros sobre esse assunto. Inclusive, você pode até digitar lá na internet. Meu marido fez isso. Aparece meu livro e mais algum parece, né? Lá, né? Sobre o tema especificamente, né? Então, é um métier que pode ser muito explorado, não comercialmente. A minha intenção realmente não foi, eu vou escrever esse livro que eu vou ganhar dinheiro. Escrevendo para solteiro. Não. Divorciado e viúvo. É a minha intenção de fato. Eu creio que se vier o dinheiro a partir disso, que bom, bênção. Mas não foi a intenção. Foi de fato conversar sobre esse tema tão pouco falado, tão pouco conversado, tão pouco, né, compartilhado. Por isso que eu não fiz só também um livro que era Ler e Acabar. A minha principal proposta, eu acho que eu já tinha, antes de escrever o livro, a intenção da continuidade no aspecto dos grupos, porque eu acho que é válido. Quando você se reúne com outros que são seus iguais aquele momento de troca de assunto, troca de conteúdo, quando eu falo iguais, eu não estou dizendo que também tem que ser grupo que abrange só solteiro, divorciado e viúvo, não. Se houver grupos que tenham pessoas casadas, ótimo, não tem problema nenhum. Porque os temas que são propostos nos capítulos são temas de vida. Não é Uhum. tema só de solteiro, solteirice. Quando a gente fala, tá, o primeiro sou solteiro e daí? Mas eu posso transformar, sou casado, daí? Por que eu escolhi também esse casamento, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que a gente não escolhe, nós escolhemos. Até a pessoa com quem nós casamos, nós escolhemos. Né? Por mais que às vezes na época, ou quando a gente conheceu, a gente não tinha essa intenção. Mas vamos dizer assim, aqui né, puxando um pouco para a questão psicológica da coisa, é intencional sim, mesmo que seja inconsciente. É algo que a gente encontrou naquela pessoa que vai ser bom para mim e ela encontrou que vai ser bom para ela. A gente não se une por acaso, né? Então, quando eu fiz a proposta dos grupos, foi isso, para que a gente pudesse afinar, conversar, jogar para fora, colocar para fora, porque uma das coisas que, enquanto psicóloga, a gente trabalha no colocar para fora é a cura. Quando a gente fala daquilo,
a gente está falando daquilo que eu preciso mudar, daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso manter, continuar, aquilo que me afeta, aquilo que me machuca e aquilo que me faz bem também, né? É Verdade, por Fala, isso. Luiz, a Nair te escolheu, né? E você também escolheu ela. Ah, é. Verdade. Deu certinho os dois, É, né? tá. Como Na diz nós, verdade, a gente não dá falar. certo só não, né? A gente tem que fazer dar certo. É importante isso. É verdade. Mas você falando aí sobre relação a falar, né? Porque tudo que se. O diálogo é a melhor solução que tem para tudo, né? Tudo é o diálogo. E É. nessa relação de colocar para fora, né, o que a gente sente, aí foi do finalzinho do seu livro que você faz isso. O interessante é que precisa ter esses grupos, porque pensa comigo um pouco. Quem é solteiro por opção, quem está viúvo ou quem está divorciado, não vai se soltar fácil, Thaís. Por exemplo, para você sim, porque é psicóloga na questão clínica e tudo. Mas, por exemplo, para mim, não vai me soltar fácil o que sente, se não tiver intimidade comigo, alguma coisa, porque vai ter uma barreira. Ela Uhum. mesma colocou essa barreira. Entendeu? Então ela vai falar, peraí, mas eu vou falar sobre uma coisa, por exemplo, sobre um divórcio, algo que ela não viveu, ela não está vivendo, ela não passou por isso, porque ela não sentiu isso. Então, essa colocação sua sobre os grupos é muito interessante, porque a pessoa vai sentir-se mais livre, mais solta para falar. Peraí, por mais que tenha alguém cuidando daquele grupo, seja uma pessoa casada, um psicólogo, uma pessoa que, né, que se propôs para fazer o trabalho, mas ela sabe que tem outros ali ao redor dela que também pode ser que não passaram pelo mesmo jeito do problema, mas tem o mesmo status Isso, que ela exato. tem. Exatamente. Exato? Uhum, uhum. É exatamente por isso que a proposta é até que também sejam grupos pequenos, grupos de 5 pessoas, no máximo 7, né? Porque também falar para muita gente é ruim e não dá para compartilhar, né? E é uma Yeah. coisa, não é uma célula, né? A gente está num momento de células, na nossa igreja que a gente trabalha com células, que é uma excelente estratégia, inclusive para que as pessoas. Por que é importante a gente ter grupos para realmente fazer a troca? Não é à toa que a estratégia da célula acontece hoje, porque é onde a pessoa pode trocar e conhecer mais intimamente, né? Então o grupo ele de fato é importante para isso, para essa troca. E quando você falar de estar no mesmo status, de fato quando eu sei que outra pessoa está do mesmo jeito que eu, que não foi a mesma história, cada um tem a sua realmente, Yeah. mas que ela tem o mesmo status que eu, às vezes eu me sinto mais à vontade para falar, mais à vontade para me expor, né? Quer dizer assim, isso é importante nas nossas vidas, seja em qual status a gente tiver. É igual no grupo de casais já existe, né? Agora tá precisando de outros grupos aí. Exatamente, esses outros grupos estão precisando ser despertados. Thais, como psicólogo, talvez você já clinicou, com certeza, pessoas que vêm até você nesse estado solteiro, divorciado, viúvo, o que você vê mais que acontece? O que ele sente mais falta em poder colocar para fora? O que mais aflige eles nesse momento? Em relação Não, a estar carregando esse status, entendeu? é aquilo que a gente falou no começo. Não tem uma coisa assim geral. Eu acho que cada ser humano ele é singular, então ele tem a sua história específica. Então teria assim uma palavra que abrange a todos. Mas um sentimento que eu acho que perpassa por todos é a questão da solidão, não da solitude, que a solitude é Ah, tá. Vamos, importante. vamos dar essa diferença aí, né? Inclusive, eu falo da solitude no livro, que é diferente do estar solitário. Porque o solitário, ele se sente sozinho. E a pessoa que escolhe a solitude é a pessoa que, mesmo sozinha, ela está aberta a relacionamentos, ela está aberta a trocas, né? Que não é um status a solitude, é um estado, né? De ser. Então é diferente. Então o que eu percebo na maioria dessas pessoas é isso.
é se colocar, às vezes, numa posição mais solitária. E a questão da pressão, como a gente já havia dito. E dependendo do grupo que ela faz parte, essa pressão é maior. Agora, a pior pressão que eu percebo é a interna, a própria pressão. Então, às vezes, a própria pessoa, a família da pessoa nem cobra. Eu, outro dia, conversando com uma médica até, que bem sucedida, tem uma certa idade e é solteira ainda. E ela, minha família não me cobra nada, mas eu quero. Aliás, eu tô pensando se eu quero. Ela ainda falou assim, né? Então, assim, às vezes a própria pessoa, ela fica essa cobrança interna muito grande de ter que ter um par, de ter que ter alguém. E isso estraga, né, a qualquer vivência produtiva, boa, prazerosa. Porque é uma cobrança o tempo inteiro, não para. Isso é meio assim, que vem meio cultural, né, da gente, né? É meio, isso vem, não é de agora, né? Isso já vem enraizado. Então, essa cobrança acaba que... Eu acredito não só cultural, Cristine, como familiar, da criação, vamos dizer assim. Tem pessoas mais com uma criação que tem essa tendência a uma cobrança interna maior. A forma como a pessoa, desde lá da infância, foi criada, conduzida, ela aumenta essa pressão ou não. Você vê tanto que é importante a gente se conhecer, né? E eu Uhum. vejo a psicologia como um instrumento de Deus na vida das pessoas. Hoje eu posso dizer que é uma escolha minha. Lá na época da faculdade, às vezes eu nem sabia se era muita escolha ser psicóloga, sabe? Mas agora, depois de anos de prática, eu falo, foi uma escolha minha que eu fui muito feliz em escolher essa profissão, porque é uma profissão que o intuito é esse, é ajudar, apoiar, dar suporte, intervir, mas com um porém, para aqueles que querem. Quando você vai ao médico que você está doente, muitas das vezes você não tem outro recurso. Você tem que ir ao médico porque se não for, você não vai saber o medicamento que você vai utilizar para melhorar. A psicologia não é assim. A psicologia é também uma escolha. Às vezes a pessoa não tem mais o que fazer, aí ela vai para o psicólogo. Já foi em tudo quanto é lugar, não deu certo, não funcionou, aí ela vai no psicólogo. Acaba sendo a última opção, enquanto deveria ser talvez a primeira, né? A opção para entender questões que ela vivencia desde a infância dela, que hoje permitem, fazem com que ela seja como ela é, né? Não é culpa dos pais, tá? Que eu tô falando aqui. É um contexto, é uma história de vida que cada um carrega consigo e que vai realmente refletir na vivência de cada um, né? É uma construção, né? A construção do indivíduo, né? Sim, Então, verdade. isso é muito interessante. O lado psicólogo, às vezes, a pessoa, antigamente, até hoje ainda tem, muitos ainda, não, mas psicólogo é para quem não está muito bem da cabeça, né? Eles pensam Tá do outro lado. doido. Ele confunde muito psicólogo com psiquiatra, mas É, tudo bem. E aí acaba que a pessoa não sabe o bem que faz, né? Ela se autoconhecer, né? Porque o psicólogo você também tem que querer. Igual Jesus. Jesus, para entrar na sua vida e mudar a sua vida e tornar o seu pai, seu salvador, você precisa querer para ele adentrar, né? Porque exato. ele não vai pela força. A mesma coisa é isso, você precisa se conhecer, né? E conhecer com a ajuda de uma outra pessoa que está preparada para isso é muito mais fácil nesse lado, né? Uhum. Claro. É verdade, Luiz falou uma coisa, que é o Uhum. Ministério de Acolhimento e Escuta. É verdade. Uhum. Esse é um dos papéis mais importantes mesmo. E eu acho que falta muito nos dias de hoje é isso, sabe, Thaís? Não digo só em relação ao status que você carrega, mas, enfim, em tudo que engloba a vida do ser humano hoje, falta muito esse acolhimento, esse Uhum. parar para escutar o Uhum. outro, Sim, né? sim. Porque muitas das vezes a pessoa somente quer que você o escute.
Ele precisa colocar para fora o que está acontecendo e às vezes ele não tem quem escute, Aham, entendi. né? E a igreja tem que despertar para esse lado, tem que Uhum. despertar esse lado desse acolhimento, né? É. E na verdade o psicólogo, ele além de escutar e de acolher, ele faz intervenções com que para que a pessoa, a partir dali, tome também decisões. Ele não sugere e ele não dá receitas. Não é isso. Mas é uma escuta, de fato, tem que ter essa escuta, mas é uma escuta diferenciada. É uma escuta ativa, no sentido de que ele não está lá só para escutar, porque vou te falar, você pagar, porque é um investimento financeiro também, pagar para porque meu marido me escuta, então eu vou para psicóloga que ela me escuta. Sim, ela vai escutar, mas ela também vai intervir no sentido de que você tome decisões, você tome direções de acordo com aquilo que você tem, né, enquanto pessoa, enquanto história de vida, tudo isso é avaliado, de fato. Eu, enquanto psicóloga, não vou interferir na vida da pessoa, mas intervir, sim, faz parte do meu trabalho enquanto psicóloga, intervir, fazer intervenções, mas não interferência. Se isso acontece, não está certo também. Não é uma proposta interessante o psicólogo ficar interferindo, né, nas decisões e nas direções da vida da pessoa. Mas o se conhecer, o se tratar, o se curar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é importantíssimo. Porque é isso que vai trazer para você ali uma abertura para os outros, uma abertura para outras coisas que às vezes você até hoje não conseguiu vivenciar, porque não teve oportunidade também, né? E não conseguiu trabalhar isso em si mesmo. Acho que é mais ou menos por aí. E esse livro também mostra isso muito assim, esse capítulo que você falou aí sobre a felicidade, né? Que você pode estar feliz nesse estado, porque parece que é uma coisa assim tão longe de ser conquistada, sabe? Por causa do peso que carrega por ser solteiro, ou o peso que carrega por estar divorciado, ou o peso que carrega porque ficou viúvo. Parece que a felicidade está uma coisa tão distante. Num livro, você dá uma pincelada aí que você fala sobre ser feliz no estado que está. Então, o ser feliz, por incrível que pareça, também é uma escolha, né? É algo que a gente escolhe ser feliz ou não. Então, eu vou estar falando algumas coisas em relação a isso. Será que de fato eu estou escolhendo ser feliz? Porque não vem do nada também. Quando eu escolho, vou dar um exemplo assim bem raso, né? Mas só para quem sabe ajudar. Quando eu escolho, por exemplo, pintar o cabelo de loiro, né? Eu tenho lá uma tendênciazinha a ser mais clarinha, do olho claro, mas meu cabelo já não é mais loiro. Aliás, ele já tá mais para branco do que para loiro. Eu falo que a gente não envelhece, a gente fica loiro. Então, assim, eu escolhi ser loira. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que buscar um salão, um cabeleireiro que vai fazer isso, porque eu sozinha não dou conta. Então, eu vou ter que fazer escolhas, uma atrás da outra, até resultar nesse tom aqui de loiro. Às vezes não sai muito do jeito que eu gostaria, outra hora sai mais do que eu queria, mas são escolhas. E a felicidade não como eu disse, foi um exemplo bem raso, que a felicidade é muito mais profundo, mas não deixa de ser uma escolha. Eu preciso escolher ser feliz. E para ser feliz, fazendo a escolha de ser feliz, eu vou ter que investir nisso. Então, eu tenho que investir em variadas coisas, até nas companhias eu vou ter que investir. Às vezes, as companhias que eu estou não me fazem estar feliz ou me sentir uma pessoa feliz. Então, eu preciso até isso avaliar. Será que eu tenho andado com as pessoas certas? Ou será que eu estou buscando andar com pessoas até para também dividir um pouco da minha vida e para ser feliz e causar felicidade para o outro? É mais ou menos nesse aspecto, né? A gente às vezes põe a conta na bagagem do outro, põe a conta no colo do outro.
mas a interesse é meu. Se eu quero ser feliz, eu preciso buscar isso, né? E às vezes precisa do outro me ajudar ainda por cima. Interessante. Essa questão do grupo, né? Ele ajuda porque, na verdade, vai ser um incentivo, né? Um procurando incentivar o outro, um auxiliando o outro, né? Vai ser Nesse bom. sentido, né? Vai ser bom, mas não depende do grupo. Foi uma proposta, o grupo é uma proposta no final do livro, mas não depende desse grupo. Porque aí fica igual à escola dominical. Quem vai fazer o grupo? Ah, mas ninguém faz o grupo. E eu? Será que eu não posso também ir lá e organizar um grupo para fazer? Sim. Pode. Ou se não tiver grupo, então eu não vou poder colocar em prática ou buscar me reorganizar na vida com a proposta até que é sugerida? Pode também. Agora, eu propus a história do grupo porque eu acho que é uma estratégia interessante. É uma estratégia que auxilia em vários aspectos na vida da gente. O conviver com o outro, se abrir para o outro, tanto se abrir para o outro quanto o outro se abrir para mim também, né? É a troca. E às vezes na nossa sociedade, nos Estados Unidos, a gente vê em tudo quanto é filme isso, né? Já viu aqueles grupos que existem para todos os assuntos? Então, não estou falando que a gente tem que fazer isso aqui no Brasil, mas é uma ferramenta boa. É uma estratégia interessante, porque quando você vê que tem tanta gente que vivencia as mesmas coisas que a gente vivencia, a gente se sente acolhido, como foi dito aqui, né? Então, o grupo é essa proposta mesmo, também, de acolhimento. Mas se não tiver grupo, vai sem grupo mesmo. Busca outras estratégias, outras opções. Vá atrás, né? Vá à luta, é um dos capítulos. Vá em busca daquilo, dessa escolha que você fez, que é ser feliz. Eu acho que ninguém escolhe ficar triste, né? Como eu disse, sã consciência, ninguém quer ficar triste. Então, vamos buscar essa felicidade, que pode ser sozinho, sim, e acompanhado também. Porque a pessoa também pode entender que talvez o status que ela está vivendo seja momentâneo, talvez ela vai só passar por ele e de repente sai dele também. Como ela pode ficar e vai ficar, é uma escolha dela, igual você falou, é uma escolha, né? A sua escolha é estar naquele status, ou manter na felicidade, ou ser feliz. Tudo é questão de escolha, né? De A decisão gente e escolha. a gente precisa entender e saber como escolher, como viver com as escolhas que a gente escolhe, né? Então a gente tem que saber isso, que às vezes a escolha pode ser boa, como pode ser ruim, mas é por isso que a gente tem que saber escolher, né? Entender qual que é a nossa escolha e daquela nossa escolha fazer ela ser uma escolha feliz, né? Não um peso, né? Não uma E se não carga mais. escolher direito, Cristina, tenta de novo, né? Que a gente também não é fadado a uma escolha única na vida. Eu escolhi Exatamente. errado, agora nunca mais vai dar certo. Carregar para toda a vida essa escolha errada, né? Não, Não é né? isso, né? Nós temos Porque, consequências, né, das nossas escolhas. Eis a questão, consequências boas e ruins, mas é escolha. Eu vou poder escolher da hora que eu acordo à hora de dormir. exatamente. E ninguém vem com o manual já pronto, quais são as suas, né? As suas escolhas. Ó, né? Cristo não nos criou como fantoche. Ele Não, nos deixou o livre-arbítrio. Porque se fosse pelo fantoche, a gente já sabia todo o esqueminha, né? Como se fosse um manual de instrução para montar algum objeto. Olha, número 1, você faz isso, número 2, isso. Não, né? É vivendo e aprendendo, né? A nossa vida é assim, passo a passo de aprendizado. Olha, é. Thaís, para a gente encerrar, eu queria que você me falasse assim, uma frase que definisse a Thaís, depois desse status que você mudou agora, além de psicóloga, escritora, né? Então agora você também tem um outro status. Uma Que frase. é uma frase que define você agora nesse momento, né? De um sonho que você planejou e você realizou, quer dizer, agora você tem três status, quatro status, né? Uhum. 5. Filha, esposa, mãe, psicóloga e escritora, né? Ganhou mais um, completou a mão. Pois é. Então,
Feliz e interessada. Talvez, resuma. Teria outras palavras, mas você só pediu uma frase, então é a Thaís, feliz, interessada, mais ousada, quem sabe? Que arrisca. Não, para escrever um livro desse, você foi bem ousada mesmo. Porque, assim, se você for reparar, fugir um pouco de todos os padrões, né? Do que você faz, né? Porque psicóloga de casais, né? Hoje eu não sou de casais. Hoje eu estou na psicanálise, eu acabo atendendo individualmente. Eu já estive enquanto... Pois é, mas era um outro foco e você mudou, né? Verdade. E é assim, bem interessante, é bem ousado mesmo, porque uma casada escrever sobre um solteiro, né? Pensa. Né? Mas a nossa vida é assim, né? Deus usa pessoas que têm ousadia de fazer as coisas, né? A gente se dispõe e aí Deus coloca o material tudo na mão da gente, nos capacita, nos dá o conhecimento, o espírito de sabedoria, de discernimento, e sai esse livro maravilhoso que saiu. Gente, se vocês não adquiriram esse livro ainda, vai lá no site do Chiado. Chiado é uma editora portuguesa. Então, o pessoal de Portugal que está nos assistindo aqui da Europa, Olinda, você pode comprar o e-book e pode comprar o livro expresso também, que o Chiado entrega. Aqui para nós, aqui em Portugal, é prazo de um dia para o outro, ele está entregando, tá? Então, é bem rapidinho. E o e-book é na hora, né? Comprou? Chegou. O pessoal da Angola também, pessoal da língua portuguesa, pessoal de Cabo Verde, da África também, que tem essa mobilidade maior de ter esse material, compro também. Pessoal do Brasil também, vamos comprar, porque eu acho que não é questão só de solteiro, né, não. Como a Leonete falou, acho que muitos casados necessitam ler esse livro para abrir a visão, ampliar os horizontes em relação a esses status que estão dentro da nossa igreja, que estão dentro da nossa comunidade e que a gente não pode deixar para lá, a gente tem de acolher, né? A gente tem de abraçar, a gente tem de acariciar, né, essas pessoas, porque também faz parte, é um status como outro qualquer, né? Exatamente. E eu queria dizer assim, que apesar da ousadia, tem o medo, viu? Que a gente lida com ele o tempo inteiro. Não foi porque eu escrevi que eu fiquei despreocupada. Agora a preocupação vai atingir as pessoas, vai ser bom para as pessoas vão gostar do livro que eu escrevi. A gente tem esse medo. Mas a escolha de ter feito foi assim, quando eu chamo de ousadia, foi nesse aspecto. Eu fui com medo mesmo. Eu tinha medo e eu fui com ele, assim mesmo. E agora eu vou ver o fruto disso, né? Seja bom, seja não tão bom, com críticas, mas tudo é para crescimento. É nesse sentido que eu quero desafiar, né, todos nós. Para mim foi um desafio, continua sendo um desafio. Até a história de live, eu não tenho muito costume, né, Cristina? Mas é bem legal, tá sendo joia. Então, é um desafio. Olha, o livro é muito bom, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler mesmo, eu acho que faz parte um pouco da minha profissão, né? O direito faz isso, a gente gostar de ler, mas eu achei muito interessante porque é um livro que te prende para o próximo capítulo, porque tem certos livros que você lê e o capítulo fechou, às vezes você fica, o livro encosta lá e você vai voltar a ler daqui a alguns meses, porque já fechou. Não, o seu não. Você tem de ler, mas aí você quer saber o que você vai falar no segundo para completar o primeiro. Então, é uma sequência muito boa, eu aconselho todos a lerem, tá? Comprarem, faz bem. Presentei o outro com esse livro, que eu creio que vai ajudar muitas outras pessoas também em relação a isso. E não seja o primeiro, Thaís, pode escrever mais. Tá bom. Pode. Eu falei isso com a Débora, no dia que eu fiz a live com a Débora, quando a Débora também aventurou e escreveu um. Eu falei, pode escrever mais, porque ficou muito bom seu livro, você pode escrever mais, ela pode ser, pode com medo, sem medo, podem escrever, porque está muito bom. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? Nos auxilia. Olha, Thaís, muito obrigada por tirar esse tempinho aqui no nosso Dois Dentes de Prosa. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, o Belone, os meninos, com toda sorte de bênção, viu? Que bom. Beijo muito grande. Obrigada, viu, Cristina, pelo convite. Assim, para mim é uma honra, né?
A gente agora acabou até se aproximando um pouco mais a partir disso. E que bom que a gente possa mesmo manter essa sua proposta aí também de estar sempre acompanhando as pessoas através das lives e de outros projetos que parece que você tem também aí. Que Deus continue te capacitando, abençoando você e toda a sua família. Já é até avó, né? Sou, meu neto tem 3 anos. Já tá vindo outro por aí. Oh, Mas coisa boa. graças a Deus. Olha, Thaís, um beijo grande. Beijo para todo mundo que participou com a gente. Eu agradeço. Beijo especial para a Tia Nite, que acompanhou a gente aí. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Um beijo grande, tá? Deus continue abençoando vocês, tá bom? Obrigada, Thaís. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. E eu não sei sair daqui.